Olá, gente boa de Deus, tudo na paz, boa noite. Olha só, eu sou o Fábio Santos, idealizador do Eu Acredito na Minha Geração, no Facebook e aqui também no Instagram. E no Instagram nós estamos começando um projeto a partir desta segunda-feira, que é um projeto em live chamado de Zoom, sob as lentes de Jesus. E nesse projeto nós teremos aqui toda segunda-feira a minha participação com a participação do pastor André Santos. Pastor André Santos é um jovem pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Curitiba, pastoreia a congregação de Planta Evaristo e tem sido de fato um apoiador, um incentivador e um atuante desta geração, influenciando assim uma geração a viver para a glória de Deus. E nós estamos retornando aqui, estivemos semana passada conversando sobre o cristão e a política. E hoje a nossa temática vai transformando Deus em ídolo. Então fique aqui com a gente, compartilhe essa live agora, está entrando e vai participar conosco desta live e eu tenho certeza que ela será incrível e vale a pena você acompanhar com a gente até o final. Vai naquela flechinha, naquela setinha ou no aviãozinho, seja lá como você chama, aquele trem ali do lado da caixinha de pergunta, e envie para os seus amigos, porque nós iremos falar aqui sobre quando Deus é transformado em ídolo. Para isso, dou boas-vindas ao meu amigo pastor André Santos, que já está aqui com a gente. Saudações de paz, pastor André Santos. É uma honra mais uma vez estar contigo nesse bate-papo, nessa transmissão ao vivo do perfil do Eu Acredito na Minha Geração. Meu grande amigo Fábio Santos, um grande evangelista dessa nação. Meu irmãozão, e aí, como você está? Paz? Eu estou bem, graças a Deus, tudo na paz, caminhando, cantando e sobrevivendo em meio à quarentena. Rapaz, já estava com saudade desde a nossa última live. O pessoal gostou demais, né? Estava acompanhando com a gente, a repercussão foi muito positiva e eu fiquei muito empolgado com essa ideia, com esse projeto que estamos iniciando hoje. Eu creio que será de uma intensa edificação para os nossos amigos que estarão com a gente, tanto através da página Eu Acredito na Minha Geração, como também através da página Fábio Santos, a página André Santos. E eu creio, sem sombra de dúvidas, que serão momentos de muito aprendizado, muito compartilhamento, também descontração, alegria nesse momento de crise, nervosismo que muita gente está vivendo por conta da pandemia, que já está acabando, né, Fábio? Se Deus quiser, né? Em nome de Jesus, viu? E o povo gostou muito da nossa primeira live semana passada e agora vai enjoar, porque toda segunda-feira nós estaremos falando aqui nesse projeto que tem a temática de Zoom sob as lentes de Jesus. Isso é incrível. Trataremos de diversos assuntos, né, André? Relacionado o secular, o social, sob uma visão cristã, sob uma visão de Cristo. Realmente esta é a proposta principal de estarmos aqui conversando, até porque eu tenho uma premissa que tudo aquilo que nós definimos como fé, como teologia, vai doutrinar aquilo que nós conhecemos como mundo ou nosso ambiente de convivência social. Eu resumo uma frase de um grande teólogo suíço que foi parceiro de Karl Barth, e ele deixou de forma muito clara. O nome dele era Emil Brunner. Ele disse que mostre-me qual é o teu Deus e eu direi qual sociedade vocês são. Então é mais ou menos assim, a gente define o nosso mundo pela visão que temos de Deus. E dentro desse contexto que nós estamos inseridos, é necessário sim uma retomada dessa visão sobre Deus, sobre fé, e a ideia de Zoom é focar assuntos específicos com uma lente, com a ótica cristocêntrica de Jesus, desvestida, desnudada da roupagem da religiosidade, do tradicionalismo, e focar de fato nos princípios cristocêntricos, e, em outras palavras, enxergar o mundo como Jesus enxergaria, observar as circunstâncias que nós estamos inseridos, como Cristo enxergaria, para de fato reconhecermos se estamos sim tendo uma cosmovisão cristã fundamentada em Cristo, na Bíblia, em Jesus, ou se estamos
com as nossas lentes ofuscadas pelo tradicionalismo religioso, pelo secularismo e por qualquer outro tipo de pensamento que não vem de Cristo, nosso norte, nosso guia, nossa pedra de medida. Uau, que maravilha. Gente, já deu para perceber aí como ele falou de aprendizado? Eu estou aqui para aprender com vocês e o pastor André, ele vai ser o nosso mestre e o nosso professor. Pastor André, que maravilha fazer essa parceria contigo através dessa live. Serão dias incríveis, extraordinários, onde Deus nos proporcionará coisas lindas e edificantes da sua parte. Hoje a nossa temática é quando Deus é transformado em ídolo, ou transformando Deus em ídolo. Gente, compartilhe essa live aí. Antes de nós começarmos, vai aqui um abração para o meu amigo Danilo Shoa, pregador do Evangelho aqui de Curitiba, o Wesley Bigon, o pessoal aqui ó, que já está interagindo com a gente, pastor Joelson, lá de Porto Seguro, Bahia, minha cidade natal, Guilhermo, lá da Argentina, de Bernardo de Urigoyen, eu estive lá o ano passado, era para eu estar agora em maio também, mas devido à pandemia não foi possível, mas assim, quando tudo voltar à normalidade, estaremos juntos. Alex Moraes, o El Costa, Edevaldo, um monte de gente boa de Deus aqui, Oca do Índio, o Wesley Bigun está aqui também, pregador do Evangelho, tem um projeto junto com mais alguns meninos, Walter, Welton, Matheus, Aleph, chamado de Papo do Reino. Vai na página depois, segue eles, que a live deles também são incríveis. Fantástica. Gente, Deixa eu deixar quando o. Deus é transformado. Permita-me deixar também um abraço aqui à minha esposa que está conosco, minha princesa Deixa. psicóloga Aline Bueno, ela que tem sido a parceira fiel em todo esse tempo que nós estamos juntos, tem apoiado mais a mim mesmo do que eu mesmo. Não é Olha aí que redundância maravilha. nem pleonasmo, é ênfase. Ela tá aí do seu lado ou tá na live? Ela está no outro quarto acompanhando na live junto com as É, crianças. a minha tá ali na sala e não tá acompanhando não, mas eu vou deixar aqui um beijo pra minha esposa, que é a minha apoiadora, incentivadora. Ela me apoia mais do que eu mesmo. Beijão, minha esposa. Aí pronto, ela recebeu lá. Se eu gritar aqui, os vizinhos ficam bravos. O pastor André, vamos lá. Quando Deus se transforma, é transformado em ídolo. Deus é um ser supremo, ele está acima de tudo e acima de todas as coisas. Ele é adorado pelos homens de diversas religiões que reconhecem a sua soberania, a sua magnificência e o seu poderio, que reconhecem que ele reina nos céus e faz da terra o escabelo dos seus pés. Reconhece que Deus é o criador de tudo e de todas as coisas apenas com o poder de sua palavra. Porque do nada, através do seu haja, o inexistente passou a existir. Deus, ele tem todos os atributos positivos sobre a sua existência. Ele, em especial, destacamos aqui o atributo da onipotência. Ele tem todo o poder, onipresença, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e a onisciência, ele conhece todas as coisas. Deus, ele é tão lindo, tão extraordinário e tão conhecedor de tudo, que ele sabe quantos fios de cabelo a humanidade tem. Deus, ele ouve todas as orações que a humanidade faz e não confunde nenhuma voz. Deus, ele sabe quantos litros de água há no oceano. Deus, ele também, ele conhece todas as estrelas que há no céu e chama cada uma pelo seu nome. Ele é antes do dia, porque está escrito em Isaías que antes que houvesse dia, o próprio Deus afirmou: eu sou, e não há quem faça alguém escapar de minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ele é único, ele é verdadeiro, ele está acima, ele pode, ele faz. E sem sombra de dúvida, não existe no céu, não existe na terra, não existe embaixo dela um ser que possa ser comparado igual ao nosso Deus. Por isso ele mesmo criou Miguel, o arcanjo, que quer dizer, quem pode ser igual a Deus ou quem pode ser semelhante a Deus, em sinal de interrogação.
Então, ninguém. Nesse pensamento, fica uma pergunta. Quando Deus é transformado em ídolo? Fábio, interessante essa tua apresentação inicial de Deus e nós poderíamos continuá-la por pelo menos mais 55 minutos, ocupando essa live de forma única e exclusiva para apresentar Deus e não seria suficiente o tempo, mesmo que dobrássemos, triplicássemos, porque é impossível nós, criaturas de fato, conhecermos Deus em sua plenitude. Essa matéria na teologia, você bem sabe, é conhecida como teontologia ou estudo de Deus, a busca por apresentar Deus, a definição de Deus, características de Deus. Entretanto, ela busca sim encontrar na Bíblia aspectos que apontam personalidade, caráter e ações divinas. E nela nós vamos descobrir que, primeiro, é impossível conhecer Deus em sua plenitude. Então, nós estamos falando de aspectos de Deus que nós conhecemos realmente, mas não exaustivamente. Então, nós temos aspectos de Deus que são verdadeiros e reais, mas não são plenos e completos. Nós temos a condição de entender características de Deus. E uma segunda verdade que nós estamos tratando agora é o paralelo entre Deus e ídolo, ídolo e Deus. Se a gente for usar esse tempo tão precioso que temos para explicar a conceituação de forma histórica e progressiva, também ocuparíamos muito dessa live para isso, e eu creio que não será necessário. Entretanto, a gente pode resumir Deus como nosso Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, e ídolo, tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus ou o que tenta de fato tomar a centralidade no propósito da criação, seja por um aspecto de matéria ou imagem ou ideia. Então é interessante que nós podemos ter um ídolo por meio de uma ideia ou um ídolo por meio de uma matéria ou uma imagem. Lembrando que sempre atrás de uma imagem haverá uma ideia. Sempre atrás de um objeto haverá uma ideia. E quem determina o valor daquela ideia somos nós, através das nossas convenções. Por exemplo, quando a gente fala de uma nota de 100 reais, a nota de 100 reais ela não tem o valor pelo que ela é, e sim pelo que nós determinamos, o que nós atribuímos, o que nós condicionamos através de nossas convenções, através daquilo que nós escolhemos que ela valha. Então, diante disso, uma nota de 100 reais é um pedaço de papel, só que nossas convenções atribuíram para ela um valor de compra tão alto, mais alto do que a de 50, mais alto do que a de 20, mais alto do que a de 10. Entretanto, ambas, em questão de matéria e substâncias, são as mesmas coisas. Nada muda, a não ser a coloração e os números. Então, da mesma forma, mesmo que nós apresentemos ídolos através de imagens ou objetos, esses ídolos só vão ter valor pelo que nós decidimos dar a eles o valor, pelo que nós decidimos o colocar em local de valorização ou centralidade. Então, a gente vai partir desse princípio que existe sim essa condição convencional de estabelecer ídolos que buscam colocar no lugar de Deus a autoridade de regência no controle da criação. É mais ou menos isso. O que você entende por ídolo, Fábio? Ídolo, eu entendo tudo aquilo que é colocado como prioridade em seu coração. Um relógio ele pode ser um ídolo se eu colocá-lo como prioridade. Um celular pode ser colocado como ídolo se eu colocá-lo como prioridade. Na verdade, um artista, seja da música gospel ou da música secular, se eu colocá-lo no lugar de Deus na minha vida, ele se torna um ídolo. Então, eu acredito que tudo que ocupa o espaço de Deus em meu viver e na minha existência, aquilo ali de fato se tornou um ídolo para a minha vida. Perfeito, perfeito. E eu penso que nada e nem ninguém tem que tomar o lugar de Deus na minha vida. Seja o objeto mais caro, seja a pedra preciosa de maior valor, seja a pessoa mais encantadora, mais incrível, cheia de talentos, a pessoa cheia de habilidades, cheia de
conhecimento, de inteligência, a pessoa que possua vários dons, que possua muitas condições financeiras, enfim, ninguém pode tomar o lugar de Deus, até porque o próprio Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas a pergunta que não quer calar, pastor André Santos, Deus, ele pode se tornar um ídolo? Como assim, pastor? Você deu a ideia desse tema e até agora eu não entendi, porque tu falou quando Deus se torna um ídolo, e eu quero saber. Gente, você consegue entender isso? Coloca aí nos comentários. Há possibilidade de Deus se transformar em um ídolo? Porque é o seguinte, Deus, ele tem que ser adorado. Nós devemos venerá-lo. Nós devemos amá-lo com todas as nossas forças. Ele tem que ser a nossa prioridade. Então, ele pode ser o nosso ídolo, mas o pastor André Santos aqui, ele está refutando quando Deus se torna um ídolo. Esse Fábio. Ei, eu tô vendo aqui, eu vi um emotion aqui, uma pessoa tá dando risada, Fábio. Só que não se preocupa não, que a minha mãe tá, a irmã Josefa, ela confunde os emotions aqui. Ela mandou um sorrindo, depois mandou um com coração. Te amo, tá, mãe? Beijo no coração. Fantástico, gente. Então, essa proposta agora a gente vai começar a tratar de forma um pouco mais cirúrgica. Como que podemos transformar Deus em ídolo? Primeiro eu disse que ídolo é aquilo que pode ser por objeto, imagem ou por ideia, centralizado no lugar que é o propósito final de todas as coisas, quando na verdade este lugar é de Deus. Então, para que a gente possa caminhar por essa ideia de transformar Deus em ídolo como um equívoco, eu abro um parênteses para fazer uma leitura do contexto no qual nós estamos inseridos. Porque vai ser a partir desta leitura e de algumas referências que nós vamos perceber que Deus, neste contexto pós-moderno, dentro desta religiosidade pós-moderna, tem se tornado ídolo e deixado de ser Deus na boca de muito pregador, no ouvido de muito crente, e isso não soa de forma equivocada. Infelizmente, Fábio, trazer Deus para a condição de ídolo é reduzir Deus a um meio. E isso é o que nós estamos percebendo através dessa nova interpretação bíblica, essa nova hermenêutica pós-moderna, que mata o autor, sacrifica o texto e coloca o leitor como centro daquilo que ele interpreta pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Então, a partir daí, dessa nova interpretação, Deus passou, se tornou um ídolo na boca de muito pregador, e você vai perceber isso daqui um pouquinho. Pode perguntar o que você ia falar. Pastor André, então Deus, ele se torna um ídolo quando ele deixa de ser Deus na boca dos ministros? Não, aqui a gente vai caminhar da seguinte maneira. Por exemplo, Deus, eu vou partir de uma referência. Não que essa referência seja minha referência teológica, mas ela vai facilitar para nós essa compreensão. Existem tantos teólogos que surgiram no século XX. Entre estes teólogos, um teólogo chamado Paul Tillich. Eu já digo, repito e reforço, ele não é minha referência teológica. Entretanto, ele vai definir Deus como o final, o derradeiro, o último, aquilo que está no fim de todas as coisas. A verdade suprema que nos rege, que está além, a última, a verdade final, derradeira. Ele define Deus como sendo o último. E tudo o que está antes de Deus, ele considera penúltimo. Logo, nesse relacionamento apontado por Tillich, repito, ele não é minha referência teológica, porque para teólogos nós vamos encontrar aqui muitos que absorvem dele coisas boas, mas têm as suas divergências também, assim como eu. Então, Só Tillich diz louco que... lê esse aí, viu? Hã? Só louco lê esse aí, o Wesley Bigon tá falando. Ele tem algumas coisas que são interessantes, entretanto, eu não tenho como referência, assim como Bultmann, assim como Birkenhoff. Eu prefiro Calbart dessa época. Mas Tillich, ele diz que Deus é final, Deus é o último. Se Deus é o último, ele é o propósito final daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou caminhando, daquilo que eu estou desenvolvendo. Se ele é o propósito final, a minha caminhada é em direção a ele. E quando eu tiro Deus do propósito final e coloco Deus como meio, aquilo que está no meio passa a ser final. Vamos agora voltar para o meio.
O meio são necessidades. No meio, nós temos nossas angústias, nós temos nossos medos, nós temos nossos anseios, nós temos nossos desejos. Esse é o meio da nossa existência. Isso é o penúltimo da nossa vida. Entretanto, passando por necessidades, passando pelos medos, passando pelos anseios, além disso está Deus. E Deus é superior a tudo isso e nos supre em tudo isso. É isso que Paulo explica lá quando ele escreve a carta à igreja em Filipos, no capítulo de número 4, versículo de número 13, se não me falha a memória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente absorve esse texto de forma equivocada, sai de casa dizendo, vou comprar um carro de 200 mil reais porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O crédito até passa, mas o dinheiro para pagar não vem. E você descobre que você não pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você sai de um culto onde Deus falou que o teu nome seria soprado em todos os 4 cantos da terra. Você pede a conta e você percebe que você saiu do trabalho e o teu nome não foi soprado porque você não pode aparentemente todas as coisas naquilo que te fortalece. A ideia de poder todas as coisas é ter Deus como último e saber viver no meio, durante o percurso, sem qualquer outra ambição que não seja a realização pelo fato de se relacionar com Deus. Quando eu tiro Deus do último e coloco Deus no meio, automaticamente a inversão é feita. O que está no meio passa a ser último. Logo, o que passa a ser último na minha vida é o desejo de saciar as minhas necessidades, o desejo de saciar os meus desejos. E por isso eu sou cativado por uma religiosidade idólatra. O que é uma Uau. religiosidade idólatra? É aquilo que nós colocamos como caminho para o fim, como porta para o fim. Se tiramos Deus do fim e colocamos ele no meio, nós vamos usar Deus para alcançar o fim. Nós vamos buscar Deus para chegar ao fim. Mas o fim nunca é ele. Por exemplo, eu passo a perceber que o fim da minha vida é o desejo por ter uma vida financeira próspera. Não é ter Deus como fonte de relacionamento, comunhão e intimidade. Deus deixou de ser o último. O último é a vida financeira próspera. Deus veio para o meio. Se ele está no meio, eu não quero ele, eu passo por ele. Ou uso ele Meu para Deus. chegar onde eu quero. Aí eu encontro um Deus que passou a ser vendido por uma religiosidade que me cativou pela ambição de ser rico. Essa religiosidade que me cativa pela ambição de ser rico, ela me apresenta um Deus que ela constrói, que de fato não é um Deus verdadeiro, que me traz a sensação de que se com ele eu me relaciono, eu chego ao fim onde eu quero. Ou eu alcanço o desejo desse, ou eu alcanço a realização desse desejo. Sabe que Deus é esse, Fábio? O Deus ídolo é o Deus que no deserto Arão vai dar para o povo quando Moisés sobe para ter comunhão com Deus. Era mais ou menos assim. Bezerro. O Deus final, Deus último, Deus verdadeiro, estava conversando com Moisés. Esse é o Deus Sim. verdadeiro. Mas o povo percebe que esse Deus último não era tão atraente para eles assim. Então eles decidem estabelecer uma nova rotina de culto, um novo caminho de adoração. E Arão exerce o papel de protagonista da religião naquele momento. Por quê? Naquele momento Arão vai dizer: vocês querem um Deus? Queremos. Então me dê o ouro de vocês e eu construo Deus para vocês. Me dê o ouro de vocês e eu edifico um Deus para vocês. Essa religiosidade que manipula Deus constrói de acordo com a necessidade que ela tem para apresentar o que o outro aparentemente precisa. Então, dentro desse contexto pós-moderno que nós vemos igrejas vendendo um Deus de prosperidade, um Deus que cura doenças, um Deus que simplesmente atende favores, que não é o Deus final, é o Deus meio. Venha para o culto, paga a promessa, faz a campanha, participa dos 40 anos de campanha, 40 semanas, 40 meses. Por quê? Tudo isso para você alcançar o teu objetivo, a porta aberta, o caminho de milagre, o carro novo, a casa nova. E Deus nunca é o fim, ele sempre se torna meio nesse contexto. E quando Deus se torna meio, ou ele está sendo confundido ou ele foi regredido à condição de ídolo. E isso de fato não é Deus. Isso de fato não é Deus. Esse é um Deus equivocado. Perceba, Fábio, vou abrir um outro parênteses aqui. A idolatria, ela tem muita relação com a feitiçaria. Por quê? Na mente do idólatra, há uma falsa sensação de manipulação do divino, do sagrado, do transcendente, para que um fim seja alcançado, tal como na mente do Uau. feiticeiro. O feiticeiro, ele te apresenta um caminho. Você quer alcançar isso? Quero. Então tá. Você me dá o que eu desejo
e eu manipulo o espiritual em teu favor. Você paga um preço e eu manipulo o espiritual em teu favor. Você faz isso, um sacrifício, e eu manipulo o espiritual em teu favor. Esse é um Deus idolátrico e esse é um Deus mentiroso na boca de gente que é feiticeira, na boca de gente que é idólatra. É diferente da verdadeira fé. A verdadeira fé não. E aqui eu não estou dizendo que Deus não tem poder de curar, não estou dizendo que Deus não tem poder de abrir portas, não estou dizendo que Deus não tem poder de prosperar, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que pessoas colocam Deus como caminho para chegar a esse fim. Pessoas quando colocam Deus no meio para chegar a esse fim. Aqui eu abro um parênteses e já fecho de forma muito rápida, para a gente não ampliar muito. Mas essa ideia do Deus ídolo é a ideia que faz com que nós tenhamos a sensação de que tudo que nós estamos fazendo tem poder, sim, de reverberar para nós a mão de Deus. É mais ou menos assim. Tem uma frase que diz que a fé move a mão de Deus. A ideia de que a fé move a mão de Deus, inclusive essa semana eu vi essa referência sendo citada por um pastor batista chamado pastor Ed Renekiewicz, e também, aqui replico, da mesma forma que tenho algumas restrições com o Chile, que tenho restrições com o pastor Ed René, entretanto, é uma pessoa que tem uma mente brilhante, fascinante. Tive o prazer de ter aula com um companheiro de seminário do pastor Ed René durante o curso de mestrado, e de fato a mente dele é brilhante. E ele vai dizer que essa sensação de que a fé move a mão de Deus é uma falsa sensação de que nós podemos manipular o divino, como se o divino estivesse ao nosso favor, simplesmente manipulado por ações que nós fazemos. Sabe que tipo de fé isso gera? Uma fé egocêntrica, uma fé orgulhosa, uma fé antropocêntrica, uma fé até mesmo paranoica, que tudo roda em nosso favor, tudo roda ao meu favor, quando na verdade o fim é Deus. Se o fim é Deus, a fé em Cristo não ressuscita o meu eu para chegar onde eu desejo, mas mata o meu eu para fazer o que Deus quer. Uau, incrível, tremendo, que bênção. Eu tô vendo aqui Continua, pastor André. eu tô vendo os comentários aqui, gente. Continua, Olha aí, ó. continua, muito bom. E, Então, quando Deus ele deixa de ser o fim para ser o meio, ele se torna um mero amuleto, exatamente. Esse é o Deus aonde as ídolo. pessoas, aonde as pessoas o usam apenas para os seus benefícios. Então, se Deus não beneficiá-lo, ele deixa Deus, ele abandona Deus, ele larga Deus. Deus ele se serve para algumas pessoas como uma espécie de negociata, de barganha. Eu te dou se tu me dá, eu faço se tu fizer, eu te sirvo se o Senhor me servir. A ponto de muita gente, principalmente os neopentecostais, pegar este Deus ídolo e colocar na parede. Eu decreto, eu ordeno que o Senhor faça isso. Não o trata como soberano, não o trata como Senhor. Ao contrário, eles acham que Deus é um ser que foi encontrado em meio ao deserto numa lâmpada. Ele passou a mão na lâmpada e o gênio apareceu. Tu és o meu Senhor. Faça 3 pedidos que eu te darei. Ah, é isso que você quer? Toma, eu vou te realizar. As pessoas precisam entender que Deus ele não é um gênio realizador de desejos. Deus ele é o soberano que quer que nós vivamos segundo a sua perfeita, boa e agradável vontade. Mas as pessoas não querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas querem que Deus experimente a nossa boa, perfeita e agradável vontade. As pessoas querem ditar como Deus deve fazer e como Deus deve operar. Então, entendendo a sua linha de raciocínio e o seu pensamento, Deus ele se torna um ídolo quando nós usamos ele no meio para que ele venha nos beneficiar. Vale a pena Exatamente. ressaltar aqui, pastor André, vale a pena ressaltar que a gente não está aqui nos colocando na condição de incrédulos, que não acreditamos que Deus não nos abençoe. Nós acreditamos que Deus ele tem poder para nos abençoar. Nós acreditamos que Deus tem poder para prosperar. Eu, particularmente, acredito na teologia da prosperidade. Ela é bíblica. O errado é colocar ela como prioridade, porque a prioridade é a salvação da nossa alma. Então,
nós acreditamos que Deus cura, nós acreditamos que Deus faz milagres, nós acreditamos que Deus abençoa. Na verdade, Deus ele é tão poderoso que ele tem a capacidade de nos colocar nas melhores cadeiras públicas desta cidade, desse estado e dessa nação. Nós cremos nisso, que ele quer que os justos governa e reina, e ele tem poder para isso. O problema é usar Deus em benefício pessoal e usar Deus em uma espécie de negócio, em uma espécie de barganha. E muitas pessoas, líderes, usando dessa inocência e falta de conhecimento de muitas pessoas, pega esse Deus ídolo e o vende como indulgência. Fazem troca de favor. Você quer um milagre? Venha para a nossa reunião e leve uma toalhinha em troca de R$ 100. Você quer um milagre no seu matrimônio? Venha para a nossa reunião e leve uma flor em troca de R$ 200. Você quer milagre? Leve 1 quilo de sal em troca de valor X. Então esse Deus ídolo, ele é negociado pelos líderes, charlatões, picaretas, que se apostataram da fé e usam a fé em benefício próprio para se enriquecerem de forma ilícita. Hein, Fábio, é muito interessante nós sermos apologetas para este tempo, porque a forma como a igreja enxerga Deus será a forma como o mundo se relacionará com a fé. Então, nós somos os doutrinadores sociais. A igreja foi estabelecida para ser coluna e firmeza da verdade. Logo, nós temos essa responsabilidade de orientação e direcionamento para a convivência social do mundo, mesmo que o mundo não seja professor, não exerça a profissão de fé que nós exercemos, mas nós é quem doutrinamos esse ambiente de convivência. A forma como a religião enxerga Deus, a forma como a religião enxerga o Senhor, a forma como a igreja está desenvolvendo essa visão sobre Deus, determinará literalmente como o mundo estará vivendo. E aqui a gente precisa entender que sempre houve e sempre haverá uma estratégia diabólica e demoníaca de transformar a igreja, de modificar os pressupostos da igreja, as premissas da igreja, que são fundamentadas em Cristo, nas premissas e pressupostos do mundo. Essa estratégia não é de agora, é uma estratégia antiga. Paulo é quem vai decifrar essa estratégia e vai escancarar sobre a igreja em Roma, colocando luz sobre esse projeto do diabo, quando ele vai alertar a igreja em Roma, dizendo que eles não deveriam se conformar com um mundo, e aqui mundo que Paulo está se referindo é sistema, era, a palavra grego é aion, está relacionada a um sistema de regência, a um pensamento secular. Paulo está dizendo, a maior estratégia do diabo é transformar a igreja em mundo. Nesse pensamento que Satanás tenta modificar as bases de fé da igreja, nós vamos ver uma linha histórica, onde o mundo conseguiu infiltrar na mente da igreja os seus pressupostos e fez com que a igreja morresse. Logo, a igreja, uma vez sucumbindo, a fé abalada, gerou um mundo distante de Deus. Exemplo disso. Não vamos muito longe, não. Vamos ficar aqui na Idade Moderna para a gente não prolongar muito essa linha histórica e cronológica. O mundo, sistema, regência, estava vivendo com a ascensão do iluminismo, racionalismo, materialismo, a ideia de que aquilo que é verdade pode ser tocado e comprovado através de processos críticos. O pensamento crítico gerado pelo grande filósofo chamado Descartes, ele vai trazer uma frase muito clássica que eu e você conhecemos: penso, logo existo, a ideia de que tudo aquilo que pode ser aprovado por um processo de método, e por isso ele vai ter um livro chamado Discurso do Método, é aquilo que deve ser, de fato, comprovado como algo verdadeiro. Então, existe um processo de crítica. Esse racionalismo trouxe também, através de um outro pensador chamado Derrida, o desconstrucionismo, que busca desconstruir aquilo que foi apresentado para chegar
ao ponto mais sincero daquilo, através de uma crítica de tudo, uma crítica literária, uma crítica textual, uma crítica do autor. Logo, esses pensadores olhavam para a história e criticavam tudo o que havia sido feito. Claro que isso começou com aquela ideia de que a Terra era o centro e o Sol girava, depois veio Copérnico, veio Galileu e disseram não, a Terra não é o centro, o Sol é o centro. Então, a partir daí, eles começaram a criticar tudo. Quando esse pensamento crítico do racionalismo, do cientificismo, do tecnicismo entra na igreja, as pessoas não estavam preparadas para esse momento e passaram a interpretar a Bíblia a partir dos pressupostos filosóficos. Então, os mesmos crivos de crítica que eram feitos através de análises históricas e científicas passaram a ser feitas pela Bíblia, olhando a Bíblia como um livro comum, criticando a Bíblia, desconstruindo a Bíblia, desfazendo as verdades bíblicas. E aí que eu concordo com o que o meu amigo Wesley Bigon disse, que é muito difícil ler Tillich, ele usou a expressão de que é doido quem lê Tillich. Eu digo é difícil porque Tillich, Bultmann, eles tornam Jesus e os seus milagres um mito, eles demitologizam Jesus, eles trazem ciência e através desse pensamento surge uma interpretação histórica crítica que passa a refutar milagre, refutar ações divinas como sendo simplesmente mitologia. Quando isso aconteceu na Europa, quando isso veio na Alemanha através desses pensadores que nós acabamos de dizer, a fé começou a ser minada na Europa, a ponto de hoje nós percebemos que a Europa é um continente marcado por vários países que não mais acreditam em Jesus. Por quê? Deixaram com que Deus fosse doutrinado a mentalidade do mundo. Da mesma forma agora, na pós-modernidade, nós vivemos uma geração que busca de maneira célere alcançar o sucesso, a fama, viver apenas o prazer, marcada pelo niilismo, marcada pelo relativismo, marcada pela busca pelo prazer de forma exorbitante, esse pensamento epicurista, e isso tenta entrar nas bases da nossa fé, na igreja, e tenta transformar Deus às suas características. Logo, Deus vai se tornando aos poucos um ídolo. E nós temos a responsabilidade de nos posicionarmos e determinarmos pela palavra quem Deus de fato é e que ele não está sujeito a essa transformação externa. Deus não é modelado pelo tempo, Deus não é modelado pelo capitalismo, Deus não é modelado pelo socialismo, Deus não é modelado pelo... Aleluia. Deus, ele é de fato o centro de todas as coisas. E se nós não devolvermos a Deus essa centralidade e continuarmos usando Deus como ídolo, da mesma maneira que a Europa sucumbiu, a igreja na Europa morreu, a igreja brasileira também tem esse risco de morrer, também tem esse risco de sucumbir. Por quê? Porque o ser humano não precisa de um Deus meio, o ser humano precisa de um Deus fim. Um Deus meio sacia apenas os meus desejos e as minhas vontades. Um Deus fim confronta a minha realidade. Um Deus fim confronta as minhas fraquezas. E a minha superação na vida não se dá pelo alcance dos meus desejos, se dá pelo confronto das minhas fraquezas. Quando eu sou confrontado, eu de fato reconheço o caminho de crescimento e por isso evoluo nessa vida com Deus. E essa evolução me faz ter satisfação por Deus, alegria, o prazer, a verdadeira paz. É por isso que o cristianismo tem como porta de entrada não a conveniência, não o milagre, não a bênção, não a porta aberta, não a vitória. Tem como porta de entrada o arrependimento, porque ele é de fato fundamentado numa mensagem confrontadora, que não coloca Deus como meio para eu chegar na riqueza, mas coloca Deus como fim para confrontar as minhas falhas e mostrar que eu estou muito longe de quem eu deveria ser. Uau, tremendo. Continua, pastor André. Rapaz, é que a gente vai olhando o relógio aqui, a gente se empolga, gente. Eu tô tanto tempo sem pregar, que dá vontade de pregar na live aqui, os vizinhos já estão batendo. Prega que tá gostoso. Agora eu paro de falar só para te ouvir aqui. Meu Deus. Fábio, e é nossa responsabilidade, sabe por quê? Porque a nossa geração pós-moderna, eu gosto de falar muito sobre pós-modernidade. Eu tenho 3 artigos relacionados à crise na igreja e à pós-modernidade e à esperança de um avivamento, voltados a esse tema. Por quê? Porque o pensamento cultural tem pressionado a interpretação bíblica.
O pensamento cultural tem tentado caracterizar Deus, criar uma caricatura de Deus. E é muito fácil para nós cedermos ao nosso desejo de sermos ovacionados pelo mundo, caracterizar Deus à medida que o mundo deseja, se tornando simplesmente mais um integrante do mercado da fé e da igreja mercadológica, a igreja que oferece para o mundo aquilo que ele quer comprar. Por exemplo, eu quero um Deus que atenda apenas a minha necessidade de cura. Então tá aqui, eu vou oferecer para você o Deus que você quer. Eu O vou oferecer curandeiro. para você. É o Deus que atende o desejo. Quando isso acontece, meu amigo, infelizmente a gente vai perdendo a essência e o sentido real de Deus. E nós precisamos ceder, vencer e não ceder à tentação de ser ovacionado pelo povo, apresentando o que o povo quer ouvir. Por quê? É muito mais simples para nós que pregamos oferecermos para o povo alguma coisa que satisfaça o seu desejo. Só que essa vida de satisfação é uma vida passageira. O Deus que te satisfaz hoje vai ser o Deus que te decepciona amanhã, porque a tua necessidade amanhã será outra. Uau! O Deus que atende Meu o teu Deus. desejo hoje vai ser o Deus da tua frustração amanhã, porque talvez o Deus que te atendeu um desejo hoje não vai atender amanhã e você vai se frustrar com Deus, mas na verdade você não está se frustrando com o Deus verdadeiro, você está se frustrando com o Deus que a religião te vendeu. Sabe por quê? Aqui Uau! eu vou abrir um parênteses, Fábio, sabe por quê? Porque a gente vê homens como Friedrich Nietzsche, a gente vê homens como Karl Marx. Você sabe, mas eu vou destacar. Nietzsche, ele tinha um voto de castidade diante de Deus. Ele tinha um voto de celibato diante de Deus. O pai dele era pastor. Karl Marx desenvolveu o seu primeiro artigo falando sobre Deus, era crente. E por que Nietzsche e Marx se revoltam contra Deus? Freud era um judeu e ele também se revolta contra Deus. Por quê? A gente vai ver Nietzsche dizendo Deus está morto. A gente vai ver Marx dizendo a religião é o ópio do povo. E a gente pergunta, eles estavam errados? Aí muita gente fica em confronto, Deus não morre, Deus não... Mas o Deus que eles estavam apontando, de fato, no caso de Nietzsche, estava morto. Por quê? O Deus que ele estava apontando não era o Deus criador dos céus e da terra, era o Deus que a religião vendia, o Deus que usava apenas o rico para oprimir o pobre. Ele entrava na igreja e viu o pai dele sofrendo e o rico oprimindo o pobre, e dizia, esse Deus não é verdadeiro, esse Deus está morto. Quando a igreja prega um Deus falso, a igreja mata Deus. Quando a igreja prega um Deus mentiroso, a igreja mata Deus. Quando a igreja anuncia um Deus curandeiro, a igreja mata Deus. E o povo se Meu Deus. afasta. Escuta isso, o povo se frustra com a religião e se afasta do verdadeiro Deus. Então, o maior prejuízo para a fé é uma igreja deturpada e uma mensagem mentirosa. Isso mata mais que Meu Deus. heresia. Isso, e na verdade, Uau! isso é heresia. A heresia mata mais do que o anticristo, o anti-mensagem, a heresia, aquilo que é deturpado pelo povo, mata mais. Tem muita gente que é frustrada com a religião, sabia? E se distancia de O problema Deus. é que a heresia, além de matar, pode levar muita gente para o inferno. Por isso que Jesus falou, cuida que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, nós temos que nos manter fiéis à mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de autorrenúncia, é uma mensagem de autossacrifício, é uma mensagem de altruísmo, é a mensagem que me coloca como Deus, dizendo, Deus, e aí, o que o Senhor quer que eu faça pelo Senhor? Não, Deus, daí eu quero que o Senhor faça por mim. Aleluia! O evangelho, então, verdadeiro é o evangelho cristocêntrico, onde coloca Cristo como centro de tudo. É, Mas esse, esse é o Deus quando nós, verdadeiro, não o Deus ídolo. quando nós transformamos Deus em ídolo, é o evangelho antropocêntrico, onde coloca o homem no centro de todas as coisas. Como alguém diz que nós agora somos o centro de Deus, somos aquele que chama a atenção de Deus. É um evangelho que foi deturpado ao decorrer dos tempos e ao decorrer das eras. Então que Deus volte a tomar, que Deus volte para o seu devido lugar, lugar de honra, lugar de adoração, lugar de louvor. Ele não pode ser negociável, ele não pode ser barganhado, ele não pode ser objeto de troca. Ele é adorado pelo que ele é e pelo que ele faz e pela sua soberania. Fábio?
Eu tô vendo um comentário aqui do nosso amigo Abe Miller. É Abe Abe Miller? Miller. É, UB Miller. Ube Miller. É É, Ulisses? é Ulisses, é o cara Ô, aí. Ulisses, ele tá mandando assim: o problema é esse, pastor. Falar é fácil, na teoria é muito lindo, mas o sistema corrompido oprime. Aqui eu abro um parênteses para dizer, meu amigo, que se Lutero tivesse se conformado com o sistema corrompido, a gente nunca teria reforma. Não importa quantos, se um se levantar em oposição. Não temos mais Wittenberg para colar as 95 teses, mas ainda temos a capacidade de interpretar a Bíblia pela Bíblia. E nós somos os protagonistas. Nós estamos diante deste sistema que, sim, como todo curso histórico esteve corrompido, mas sempre houve uma resistência. E sabe qual é a diferença? Que quando uma voz profética anuncia um caminho, aquela resistência dos 7.000 começa a aparecer. Sabe quando os 7.000 saíram da caverna? Quando Elias teve coragem de dizer para Acabe: Acabe, Deus, agora que provou para você que ele é Deus, ele vai fazer chover e, além de tudo, vamos marcar um desafio, porque além de chuva, ele vai derramar fogo do céu. Aí, nesse desafio de Elias, os 7.000 saem da caverna e têm liberdade de cultuar, de servir, de adorar. Mas precisa de alguém, que esse alguém sejamos nós. Em tempo de opressões, Deus sempre teve os seus remanescentes que lutaram contra o sistema, né? A Verdade. exemplo da Bíblia, você fez referência de Elias, nós vamos ter Misael, Ananias e Azarias que não aceitaram se prostrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor fizera. Nós temos Daniel, que contrariou o decreto do rei e continuou o seu período de oração 3 vezes ao dia e ainda abria a janela para interceder pelo povo. Hein, Nós Fábio? temos o próprio nós temos o próprio João Batista, que ia para o deserto pregar arrependimento e o povo ia lá no deserto ouvi-lo. Hein, Fábio? Olha que interessante. Uma forma de resistência ao sistema corrompido é o que nós estamos fazendo agora. Nós poderíamos estar fazendo uma live sobre 7 chaves para a vitória, 7 caminhos para alcançar o sucesso como José, 21 verdades em Daniel para ser o governador na Babilônia, 72 passos para ser um rei como Davi. Mas nós estamos falando de um Deus que está sendo transformado em ídolo na boca de muito pregador que é fruto do sistema corrompido. Estamos vivendo essa resistência e devemos continuar sendo, precisamos ser. Sim, verdade. Ou poderíamos estar falando sobre uma graça barata que foi deturpada ao decorrer dos tempos, né? É a ultra graça, né? A ultra graça. Isso, Infelizmente, infelizmente isso mas tem estamos corrompido. falando em um Deus que sempre confrontou e confronta o pecado do homem e o convida para viver uma vida de santificação e uma vida de santidade. O E o Deus nosso. que, através do apóstolo Paulo, nos conclamou a andarmos na contramão do mundo, dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. É o Fantástico, Deus, Fábio. é E o é Deus esse que. povo que a gente tem que chamar com a gente. É o pessoal que está com Isso, a gente aqui que tem que se levantar de fato. A gente precisa, nós pregadores, nós pastores, líderes que estão conosco aqui, é esse povo que tem que se levantar. É esse povo que tem que anunciar. A igreja não aguenta mais, Fábio. A igreja de Cristo não aguenta mais comer pão e água em caverna porque estão corrompendo a mensagem. A igreja sofre com isso. E são mensagens enlatadas, são mensagens que sempre colocam o homem como centro. É uma mensagem que faz Deus sempre massagear o homem, dar cócegas no homem, Deus dá carinho no homem, e parece que esse Deus nunca confronta, esse Deus nunca corrige, esse Deus nunca açoita para que o homem venha melhorar, mudar, transformar de vida. É mensagem que não faz igual o profeta que profetizou para o rei que ele tinha que colocar a casa em ordem porque ele iria morrer e não mais ia viver. São mensagens que contrariam o próprio João Batista, que puxa as rédeas de Herodes e diz que não é lícito possuir a mulher do seu próximo. Enfim, não há mais mensagens de confronto. Existem mensagens apenas que coloca Deus na condição de um ser amoroso que ele é, e o amor dele é de forma incondicional, mas parece que tiraram a justiça de Deus, tiraram o fogo consumidor que há em Deus. Parece que ele não é mais também o justo juiz
que está julgando as causas dos homens. Parece que esse tempo que nós estamos vivendo, o evangelho foi tirado alguns capítulos e alguns versículos, conforme Mateus capítulo 7, versículo 13, aonde só existe a porta larga, que espaçoso é o caminho. Porém, essa porta, eles agora manipularam porque ela leva para a vida e vida eterna. E porque tiraram a porta estreita, que apertada é o caminho, que precisa de renúncia, que precisa negar a si mesmo, que precisa deixar as suas vontades, os seus desejos, que precisa abrir mão de algumas bagagens para servir este Deus que nos ama, que nos quer, mas que quer nos transformar, nos moldar e quer de fato que nós vivamos uma metanoia, uma mudança de mente. Se a mente muda, as ações mudam. Se a mente muda, as atitudes mudam. Se a mente muda, o cara era mentiroso, agora luta pela verdade. Se ele roubava, agora luta pela honestidade. Se ele era um prostituto, agora luta para ter uma vida de domínio próprio. Se o cara fazia tudo que era errado lá fora, agora ele luta para fazer tudo que é certo. Como Zaqueu, se eu tenho deturpado ou roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Fantástico, eu estou vendo aqui os comentários, Fábio. O pessoal está gostando, está acompanhando com a gente, e é essa a proposta mesmo. Compartilhe isso, compartilhe essa mensagem. Toda segunda nós estaremos aqui, ó. Pode falar, Fábio. André, olha que legal esse comentário aqui do Santiago. A minha briga com o evangelho modinha é que o evangelho de Cristo, cadê? Meu Deus. É que o evangelho de Cristo e o sofrimento serve para ser servido. O evangelho do reino é cruz e é arrependimento. Hein, Fábio? Eu vou complementar o que o Santiago disse aí. Esse evangelho antropocêntrico, ele busca, de fato, cativar, e aqui eu vou dizer cativar, na origem da sua palavra, não é cativar de cortejar, mas cativar de prender, cativeiro, pela necessidade, pela ambição, pelo medo. Necessidade, ambição, medo. As 3 ferramentas de prisão que a religião oferece. Necessidade, ambição ou medo. Esse evangelho, ele apresenta sempre Cristo como um supridor de necessidade, como um supridor de ambição ou como um amenizador do medo. E aqui no medo a gente entra o medo do sofrimento. Por isso que esse evangelho modinha, o evangelho pós-moderno, é o evangelho que tenta cortar o teu sofrimento, tirar o sofrimento da tua vida, arriscar o sofrimento da tua existência, sendo que na Bíblia, aqui é Bíblia, eu não estou pregando Paul Tillich, não, a gente não está falando Bultmann, não, a gente pode citar ele sim, mas a nossa referência é a Bíblia, sendo que a Bíblia nos mostra que a maior pedagoga de Deus na formação do homem é a tribulação. E é Paulo quem vai dizer: nós crescemos, nós nos gloriamos nas tribulações. A palavra glória que ele usa é ascensão. Nós crescemos na tribulação. Essa busca por fugir do sofrimento, vinda, mascarada pela ideia de um retorno às portas que estavam abertas no passado, da ideia de uma regressão para ver quem te ofendeu no passado, da ideia de uma transformação no passado para poder libertar o futuro e te fazer deixar de sofrer, evitar a doença, evitar... Isso é uma mentira, gente, isso é uma mentira. O sofrimento vai acompanhar o crente, vai acompanhar o fiel, vai acompanhar o homem de Deus, vai acompanhar a mulher de Deus e vai fazer crescer. Vai fazer crescer. O pastor André, dentro desse pensamento aí, quebra no meio essas mensagens triunfalistas que dizem que a gente não vai sofrer, que a vida só será um mar de rosas, que nós teremos grandes conquistas, que todos os nossos sonhos serão realizados, que todos os nossos desejos de conquistar altos e ideais serão alcançados. Hein, Fábio? E é fácil. É fácil. Você vai ser. Você vai chegar. Você vai conseguir. Não, é fácil falar, entendeu? Mas só Deus sabe o que a pessoa passa em seu viver para conquistar alguma coisa. O próprio Jesus, ele vai dizer assim, ó, no mundo tereis aflições. Aflições vem do verbo afligir. Afligir no grego é tilipsis. Tilipsis quer dizer amassar, esmagar. Ou seja, Jesus está dizendo que neste mundo nós seremos amassados e esmagados por algumas situações e por algumas circunstâncias. O profeta Miqueias,
ele profetiza, inspirado por Deus, dizendo: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Então, aqui nessa terra, não vamos esperar uma vida de mar de rosas, onde nós estaremos na rede, apenas vivendo em momentos de comodidade, conforto. Nesse mundo vai ser pancadaria. Nós iremos sofrer, nós iremos esmagar. Eu vou falar uma realidade aqui que pode Fala, contrariar muita gente. fala. Nem sempre todos vão realizar os sonhos, nem sempre todos irão alcançar aquilo que deseja, nem sempre todos viverão o melhor nessa terra, nem sempre, nem sempre. Mas se você permanecer firme, íntegro e fiel a Deus, você vai viver o melhor na eternidade com Cristo, para todos sempre, de eternidade a eternidade. Nós precisamos entender que nessa terra, ainda que Deus nos proporcione momentos de conforto, de alegria, de paz, de felicidade, mas enquanto nós estivermos aqui, isso não será uma realidade contínua, a não ser no nosso interior, porque no nosso exterior nós passaremos por algumas situações dolorosas, seremos atingidos por doenças, por enfermidade. Crente está sujeito a ser infectado com o Covid-19 e morrer infectado com esse vírus. Crente está sujeito a sofrer com câncer, crente está sujeito a ficar de cadeira de rodas, crente está sujeito a sofrer. Entenda que o que eu estou pregando aqui também não é um evangelho de tragédias, que você só vai sofrer, que você só vai sentir dor, mas nós estamos querendo abrir os seus olhos para que você entenda que Deus não é um amuleto, que Deus não é um ídolo, que Deus não é um gênio de uma lâmpada. Deus, ele é um ser soberano, e a promessa que ele tem para nós é na eternidade. O próprio apóstolo Paulo, aos Romanos 8, versículo de número 18, ele disse: porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada no futuro. Aqui você é afligido, mas lá no futuro, na eternidade, Deus irá recompensar em glória todas as aflições que você sofreu aqui. Aqui você se entristece, mas lá na eternidade, Deus vai recompensar a sua alegria em glória. Aqui você chora, mas está escrito que dos nossos olhos, Cristo enxugará todas as nossas lágrimas. Então, meus irmãos, vamos parar de transformar Deus em ídolo e vamos colocar Ele em seu devido lugar. Ele é Senhor e Ele reina. Abraço, meu amigo William Canuto. Ei, Fábio, é fantástico Me isso, empolguei, me rapaz. empolguei. Rapaz, que coisa boa, que coisa boa. É esse tempo precioso que a gente precisa. E a todos os nossos amigos que estão conectados aí, compartilhem essa live. Ela vai ser disponibilizada depois na página do Facebook, Fábio? Vai sim, vamos tentar, né? O Instagram está atualizado ali. Eu vou salvar a live e quero transmitir ela ao vivo lá no Facebook depois também. E vou ver se eu consigo colocar ela aí no IGTV. Eu vou tentar postar ela lá no nosso canal do YouTube também. E o pessoal que está com a gente, segue lá no Instagram, adiciona lá no Face e vai dando sugestão para a gente de tema, vai dando sugestão para a gente de conversas, que a nossa proposta vai ser isso. Eu estou pensando aqui num tema para a semana que vem, Fábio, não sei se o pessoal vai gostar. Crente pode Fala ser aí. de esquerda? Rapaz, esse é forte, hein? Ó, então, semana que vem nós vamos abordar de novo sobre o cristão e a política. E a temática será: crente pode se posicionar politicamente em um partido de esquerda? Olha só, tremendo. Gente, ó, siga aí o pastor André Santos. Coloca aí André Santos que tu vai ver a foto dele depois. Tá aqui em cima, ó. Clicou aqui em cima, do lado É. da tua testa aí, ó. Levanta a sobrancelha direita. Aí, ó, bem, aí, ó. Direita ou esquerda? A Esquerda, que direita, é a esquerda? direita, a direita. É a Não, essa esquerda? aqui ou essa aqui? Essa da... Não, a outra. Não, essa aqui é a esquerda, direita para Então, você. levanta a esquerda. Levanta a Aí, ó. tua. Tá aqui em cima, gente. Segue aí. Tá Pessoal, aqui, ó, no ao vivo aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Rapaz, meu dedo tá tendo super poder, tá vendo? Ó, eu não sei como que você faz essas coisas. ó o pastor Damasceno aí, ó. O pastor Damasceno. Vigia.
Ei, Fábio, minha mãe tá dando risada aqui, eu acho que ela acertou agora. Ô, mãe, te amo. Vou recomendar um livro pro pessoal que tá com a gente aí, ó. Eu não vou falar o nome do autor porque vocês vão achar que eu tô brincando, mas o nome dele é Vinod Ramachandra. Aqui, ó. É mistério o nome dele. Rapaz, é mesmo, ó, Vinod Ramachandra. A falência dos deuses, a idolatria moderna e a missão cristã. E eu vou soltar uma frase dele aqui, que ele diz assim: a religião terapêutica, favorecendo o narcisismo do eu moderno, parece ser o ópio das classes dominantes. Meu Deus. Ô, pastor André, rapaz, tu me deixa constrangido nessa live, mano. Hein, Fábio? Meu Deus. Hein, Fábio? Eu me sinto muito leigo diante de tanta argumentação, diante de tanto conhecimento, de tanto, diante de tanta exposição histórica, atual, Para, ô contemporânea. Fábio, Meu Deus, para. que tremendo, Fala, ô fala. glória! Fala pro pessoal que a gente combinou que você pergunta e eu respondo. Daí não usa modéstia, não. Olha aqui, ó. Aí disfarça, O, né? Não, aí o, disfarça. tem alguém dizendo que o crente não pode ser nem direita nem de esquerda. E diz que tem base bíblica ainda em que Deus vai falar para Josué: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas isso não significa que ele vai ficar no Olha, centrão tenho também. base bíblia que Deus fala bem assim, que eu te seguro e te sustento com a minha Destra. destra. Mas semana que vem, a gente vai falar então se o cristão pode ser de esquerda. O que é esquerda, o que é direita. Mas o cristão Gente, pode ser de será esquerda. incrível. E Nós vamos lançar o banner nos stories, nós vamos lançar o banner no feed aqui da página, nos quem tá com nossos a gente perfis aqui, pessoal. quem tá com a gente, printa a tela aqui e marca o Fábio, marca eu acredito na minha geração, pra gente No saber de story que fato se o nós pessoal tá vamos. campo. É, Gente, nós precisamos melhorar o engajamento das nossas transmissões aqui da página. A página tem mais de 228 mil seguidores. E como no início eu não trabalhei no algoritmo das lives, não fazendo lives consecutivas, o Instagram entendeu que essa opção não é relevante para nós e que as pessoas não se interessam em ver as nossas lives. Mas nós fazendo essa live. ó o Mas nós Edivaldo. fazemos. Ó o Edivaldo aí, ó. Aí, direito é de Deus. Mas nós fazendo essas lives aqui semanal, vai melhorar o nosso algoritmo, vai melhorar o alcance das nossas lives, em nome de Jesus. Em um mês aí nós queremos mais de 100 pessoas nos assistindo. Hein, E vai Fábio? aumentar, vai aumentar. O pessoal tá falando para divulgar nos posts também. Eu acho que é posts, né? Não nos posts. Poste de luz, amado, é? O irmão tá Tem, precisando de luz na vida? É os posts. Dá eu para já ia, divulgar. eu ia colar, ia mandar imprimir na gráfica aqui umas 100 folhas. Mano, vamos sim, nós estamos divulgando nas publicações no álbum ali, ó. Então, gente, semana que vem vai ser incrível. Pessoal, você que participou dessa live aí, por gentileza, dá uma moralzinha. Printa aí a tela agora, printa. Faz pose, André, para printar a tela. Faz pose de cristão de esquerda. Pose de cristão de esquerda. No poste é crime eleitoral, dá uma cena. Marca bastante o nome no poste. O Edivaldo falou. Ai, meu Deus. O Instagram não mostrou que faltava 2 minutos aqui, a gente parou de falar do assunto e não acaba a live, Fábio. O que tá acontecendo? Não, agora eles estão liberando para mais de 1 hora, mano. Tá de brincadeira. Eu tô Sério? te falando. Então Sério. então vamos retomar o assunto concernente a Hein? A gente falou. A gente... Gente, voltando. Você que, pastor Sidney Santos, ali de Campina Grande do Sul. Beijo no coração, saudade do senhor, pastor. Gente, nós estamos falando aqui hoje sobre quando Deus é transformado em ídolo. E o pastor André Santos fez uma abordagem que esta geração, diante de algumas falas, diante de algumas ministrações e pregações de líderes espirituais, sendo pastores, sendo padres, ou arcebispo, ou seja lá quem for, está colocando Deus na condição de ídolo, na condição de amuleto, porque Deus está se tornando uma moeda de troca.
uma moeda de troca de favores. Se Deus fazer, eu sirvo. Se Deus não fazer, eu não sirvo. Se Deus me dá, eu sirvo. Se Deus não me dá, eu não o sirvo. Enfim, nós abordamos essa temática hoje, muito interessante, e o pastor André vai falar mais aí. Que Deus abençoe a sua vida, seu coração, sua alma. Olha que o irmão Eu... falar ali, ó. Tá rindo errado e lendo errado. É o irmão Oca, Oca do Índio. O irmão Oca do Índio tem que colocar um nome aí, porque fica estranho falar o irmão Oca do Índio. Ô, meu irmão, tu tá acompanhando a gente aí, ó. E tá sempre interagindo conosco. Não é de tu não, varão. É, Oca do Índio tá achando que a gente tá rindo dele, não. Foi do próprio pastor André Santos que ele falou. É, tu escreveu e ele, em vez de falar postes, ele falou postes. É que eu tô Entendeu? sem óculos. Não, a sua pronúncia Ah, é o Vitor do Oca do Índio. é que eu tô sem óculos, Fábio. Aí eu não li direito que era postes. Não, isso não foi questão de estar sem óculos, não. Isso foi questão de pronúncia mesmo. Essa geração digitalizada. Ó, na direção do mestre tá dizendo para tirar os comentários que dá para ver melhor. Direciona as perguntas direto para vocês. Verdade, dá pra gente fazer isso semana que vem. Tirar os comentários e pôr a Gente, pergunta. é o seguinte: semana que vem nós vamos tirar a opção de perguntas e vocês vão mandar as perguntas ali nas caixinhas onde nós iremos responder. Mas, ó, estamos encerrando a live. Pastor André vai orar. Mas antes de encerrar, eu quero passar para vocês que aqui na página Eu Acredito na Minha Geração, essa semana estamos corridos, cheio de live. Anota aí. Na quarta-feira, teremos aqui a participação do pastor Éder Moreira, da cidade de Igarapava. Nós iremos tratar sobre o assunto por que Deus permite a dor. Na quinta-feira, isso na quarta-feira será às 22 horas. Na quinta-feira, às 16 horas, vai estar aqui com a gente, ó. Vem comigo no Glória! Pastor Gilmar Fiuza, onde nós estaremos falando sobre fé versus razão. E na sexta-feira, às 22 horas, nós vamos retornar aqui com o Dr. Edson Pac, que é advogado criminalista, e nós iremos tratar o assunto sobre advocacia e cristianismo. O emoji. O Gilmar, eu imito o Gilmar de novo. Vem comigo no Glória! Essa imitação do Gilmar foi demais. Ele vai estar com a gente aqui na quinta-feira, às 16 horas. Não, às maravilha. 16 horas. Gente, toda essa brincadeira é bom demais, a gente consegue interagir, descontrair, mas o assunto foi muito sério. A gente procurou de forma muito lógica, objetiva e também sintetizada explicar, de fato, desdobrar esse assunto, uma vez que ele é complexo, ele é sistemático, mas eu creio que a exposição, tanto na argumentação como nas referências, seja histórica ou seja explicativa, foram a contento para a compreensão dos irmãos, uma vez que a resposta que nós acompanhamos aqui através dos comentários foram muito positivas. Que Deus continue abençoando muito vocês. Nós estaremos toda segunda aqui falando sobre temas específicos e, de fato, é a nossa principal importância, significância, propositura, apresentar um olhar de Cristo sobre todas as coisas que nos cercam, mostrar como Cristo enxergaria o mundo para que nós, cristãos, possamos enxergar como Cristo enxergou e, à medida que nós enxergamos o mundo como Cristo, nós agimos como Cristo, respondemos aquilo que vemos. Então, o pessoal que está conosco aí, printa a tela, marca a gente lá no Instagram, no Face, acompanha nas redes sociais. Esses projetos estão se desenvolvendo de forma muito excelente e deixa sugestões de temas, participe conosco. Creio que segunda-feira será também muito intensa a nossa conversa e o meu desejo é que Deus te dê uma semana repleta de bênçãos, que no meio dessa pandemia, desse momento de crise que nós estamos vivendo, mas creio que está passando, Deus guarde você, guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde seu lar e venha lhe prosperar em tudo que você fizer. Que Deus esteja sempre conosco, que Deus nos abençoe, é o desejo do nosso coração e nossa palavra de oração a todos vocês. Amém. Amém. Zoom, sob as lentes de Jesus, volta na segunda-feira com o pastor André Santos. Ora aí, pastor, já orou? Tá orado.
Tá orado? Gente, Deus em Cristo vos abençoe. Estamos juntos, continuamos firmes, lutando e acreditando na minha geração. Pastor André, obrigado. Deus Tamo abençoe. junto, meu amigo. Um beijo no coração de todos vocês.